Vamos falar sobre o dono de uma construtora que foi morto numa casa durante assalto num bairro nobre de São Paulo. É destaque no UOL. Vamos dar uma olhada nas imagens. A reportagem é do Gustavo Freitas e Gil Mendes assinam a reportagem. As imagens mostram um engenheiro de 58 anos, dono da construtora Filippo, que foi morto durante um assalto numa casa no Jardim Paulista. Para quem não conhece São Paulo, Jardim Paulista é um bairro nobre, fica na zona oeste de São Paulo. Um bairro nobre é bairro de alto padrão, né? Isso foi por volta de 7h20 da noite. Criminosos entraram na residência depois de clonarem o controle remoto do imóvel. Olha que perigo, eu não sabia nem que dava para clonar o controle remoto ali que abre o portão. Não sei se vocês sabiam disso. No momento do assalto, apenas Francisco Filippo estava presente, ele foi rendido por 4 homens. As câmeras de segurança da casa foram desligadas antes de o grupo entrar no local. Para a TV Globo, a delegada que investiga esse caso disse que o vigilante não viu ninguém entrar. Ele estava chegando para trabalhar na hora. O engenheiro foi baleado na sala de jantar. Segundo a polícia, não houve reação da vítima e, por isso, há uma investigação aberta para entender se a morte foi premeditada. Os criminosos ficaram 8 minutos nessa casa aproximadamente, segundo o boletim de ocorrência, e a esposa de Francisco chegou à casa minutos depois do crime, quando os criminosos já tinham deixado o local. Ela estava com o filho do casal, um garotinho de apenas 5 anos. Os ladrões fugiram num carro, num HB20. O carro foi localizado pela polícia em Moema, na Zona Sul. Nenhum dos criminosos foi identificado e preso até aqui. E, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 2 celulares também foram apreendidos no local do crime. O grupo levou joias do imóvel. O caso é investigado pela delegacia, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, chamado DHPP, e pelo 15º Distrito de Polícia. A Polícia Civil e as autoridades ainda não informaram quais os valores dos bens roubados. Sakamoto, falta de segurança é algo recorrente. Alguns aí fatores para a gente levar em conta, né, e até se precaver. A possibilidade de clonar um controle remoto para abrir portão, né? Eu não sabia que isso era possível. É isso que eu ia até comentar, na verdade. O que é mais chocante, é claro, a gente fica triste por mais esse caso de violência em São Paulo. É um absurdo completo, né? Agora, essa questão da clonagem, isso está acontecendo a gente tem visto reportagens sair, tanto clonagem do sistema de abertura de carros, porque hoje muitos carros não abrem com chave apenas, abrem com ondas, né, eletromagnéticas, são sinal de rádio, né, para abrir o carro, e portões também. Muitas vezes você abre o portão com sinal de rádio, aquele controlinho, ou tem aqueles disquinhos, né, que você também coloca na portaria da sua casa. Então, a forma como a gente está acessando determinados locais, o controle mudou, né, por conta de uma questão de uma comodidade, né? Agora, essa comodidade, é claro, se você tem uma coisa nova, o pessoal vai sempre criar algo novo para tentar quebrar isso, para tentar hackear, para tentar alterar isso, para poder ter acesso, né? Então, essas coisas de você clonar a chave de portão, clonar a chave de porta, clonar a chave de carro, tudo isso mais, tudo por rádio, é o que tem acontecido, né? Ou seja, a polícia, né, e provavelmente a polícia investigativa, a Polícia Civil já está fazendo isso, deveria estar fazendo isso, que é investigar os locais que têm tecnologia, que fazem isso. Quem são as pessoas que fazem isso para o crime? Quem são as pessoas que fazem esse tipo de coisa? Esses não é qualquer chaveiro, tem alguns lugares que fazem. Então, quem faz isso, quem está produzindo esse tipo de coisa para o crime, tentar rastrear, tentar investigar quem é esse pessoal que está usando tecnologia a favor da criminalidade. E esse é um assunto que tem sido bastante recorrente, né, quando o assunto é disputa eleitoral. A gente está chegando numa eleição para governo do Estado e a gente sabe que a responsabilidade da segurança constitucionalmente é dos governadores, e é uma pauta que já foi presente na disputa para prefeituras, né, em que os municípios, teoricamente, não têm responsabilidade direta por esse tema. Até a Natália Mota, aqui, que está hoje na produção, na edição, separou um detalhe que é importante. A Quest também trouxe
esse destaque, né, da preocupação com a segurança, o Sakamoto. A Quest ontem mostrou que é disparada a maior preocupação da população à violência. E a gente vai ver isso sendo explorado. O Tarcísio vai tentar, de alguma maneira, utilizar isso a seu favor e os seus oponentes, aí só para falar de São Paulo, porque o caso é de São Paulo, vão tentar também utilizar, né, esses casos recorrentes, a percepção de falta de segurança, roubos de celulares, para criticar a atuação do governador e do secretário dele, né, do Derrite. Eles foram criticados por questão de segurança no começo do mandato, porque foi a polícia em São Paulo, principalmente a militar, estava matando muito, né? Teve aquele caso do menino de 4 anos na Baixada Santista, teve outros tantos casos de pessoas que foram mortas sem ter nada a ver por conta de operações extremamente violentas e também por conta do trato violento da polícia. Vamos lembrar a todos e todas que policiais são servidores públicos como qualquer outro, que cumprem uma função importantíssima e eles não nascem violentos, né? Eles são treinados para serem violentos ou há um ambiente que permite que determinadas sacanagens aconteçam, né? Seja porque ela é fomentada e incentivada por lideranças, seja porque os instrumentos e as estruturas de controle são deixadas de lado, enfraquecidas. Então, o governo do Tarcísio foi muito criticado nisso, né? São Paulo, né, tendo essa crítica com relação a esse aumento de mortes pela polícia, coisa que também no Rio é muito grande, e nada se compara com a Bahia, né? Mostrando que esse problema, inclusive, ele é suprapartidário. Né? Você tem desde a Bahia do PT, São Paulo do Republicanos, do Rio do PL, com altos índices de morte e de letalidade policial, sem que necessariamente se traduza em melhoria da qualidade de vida da população. E essa é a discussão que estamos tendo. Os indicadores sobem e descem, mas ao mesmo tempo a gente tem visto a percepção da população sobre segurança piorar. E aí, para terminar, isso se encaixa, Diego, numa discussão que está sendo travada em Brasília nesse exato momento, que é a tentativa de aprovar aquela PEC da segurança pública. O Lewandowski está puxando sozinho isso, né, para tentar fazer o quê? Integrar melhor as polícias, não no sentido de comando. O comando continua com cada esfera da federação, mas tentar integrar a inteligência das polícias de forma a poder pegar crimes como esses de forma melhor. A questão é que, para fazer isso, você precisa ter o quê? Você precisa ter consenso. E os governadores têm batido de frente, o Ronaldo Caiado, um monte de gente tem batido de frente, tem medo de perder influência de um lado e tem medo também que essa ação que está sendo capitaneada pelo governo federal possa render consequências, ganhos eleitorais para o próprio Lula. Então, em nome e pensando na eleição, permanece tudo do jeito que está. Mas essa PEC precisava avançar, o brasileiro está cansado de insegurança, precisa avançar na inteligência, precisa avançar no combate à criminalidade, que não chega atirando, mas usa inteligência. Isso aí poderia ajudar, né? Mas por conta da eleição está travado. Travado. E o Derrite, falando da eleição, está de olho nela, Sakamoto. Ele mudou de partido. Derrite, para quem não sabe, quem não é de São Paulo, é o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, né? O secretário Guilherme Derrite. Ele saiu do PL, entrou no PP e esse movimento é tido como uma movimentação dele para se candidatar a outro cargo, né? Ele pode ser candidato ao governo do estado, pode ser candidato ao Senado federal e é alguém que tem essa política de segurança, enfim, né? Ele já falou várias vezes. Tem uma entrevista dele aqui para o UOL, para o Luiz Adorno, em que ele fala textualmente, né? E aí eu não estou interpretando, ele diz que o tratamento na periferia tem que ser um e a abordagem nos Jardins, que é bairro nobre, tem que ser outro. Enfim, é essa pessoa que hoje comanda a segurança pública de São Paulo e também ameaça dar voos ainda maiores na política. E vai conseguir, muito provavelmente, não sei nessa eleição ou em outra, né? O secretário Guilherme Derrite, ele abraça uma política que atira primeiro e pergunta depois, a bem da verdade. Essa política, por mais que ela gere mortes de inocentes, inclusive, gera a percepção de que a violência não seja resolvida, que a percepção, os dados, as estatísticas não mudam, né, com relação a determinados tipos de violência, mas matar é uma coisa que uma grande parte do eleitorado vê como positivo no combate à criminalidade. Não vamos nos enganar, né? Uma parte do eleitorado acha que matar é indicador de solução de crime, e não é. Matar é indicador de letalidade policial, matar não é indicador de solução de crime. A Polícia Federal vira e mexe e desmantela a milícia, inclusive no Rio de Janeiro, sem dar um tiro. Sem dar um tiro. Né? Na verdade, usar força bruta deveria ser
o último recurso e não o primeiro. Mas o que acontece, essa política que é encampada pelo secretário Guilherme Derrite, ela é abraçada por muita gente. Tem muita gente que concorda. Eu discordo, mas tem muita gente que concorda. E aí, fazendo análise política, isso dá voto para ele. O Derrite, ele pode disputar o Senado em 2026, em São Paulo, né, pode ter o segundo nome, caso Eduardo Bolsonaro saia mesmo para o Senado e não para outro cargo, ele pode sair o Eduardo Bolsonaro e o Derrite, por exemplo. E aí você tem duas pessoas que podem acessar e podem se tornar senadores da República, né? E com esse discurso, né? Acontece só que é o seguinte, aí a gente vai falar, a ideia de bandido bom e bandido morto, ela funciona bem eleitoralmente só. Do ponto de vista técnico, e quem combate a criminalidade sabe que bandido bom é aquele bandido que é investigado, que é preso, que é processado e que é punido devidamente. A morte, quando um policial é transformado em juiz, promotor e carrasco ao mesmo tempo, transformando a ponta da sua arma como martelo de tribunal, por vezes acaba prevalecendo, acaba justificando, acaba fomentando a ideia de justiçamento. De que, já que a justiça não resolve, vamos lá resolver por conta própria. Você sabe o que nasceu da percepção de justiçamento no Brasil? Milícia. Você sabe o que milícia é? Organização criminosa, sem tirar nem pôr, quase sem diferença com relação à facção criminosa, inclusive porque elas estão traficando drogas, muitas delas, hoje em dia. No Rio de Janeiro já são as narcomilícias, né? Porque tudo junto. Eles pegaram tudo que era do tráfico de drogas, que eles teoricamente começaram para combater, perceberam que era lucrativo e aí trouxeram também para dentro das suas modalidades. Além de oferecerem segurança, né, eles exigem que o pessoal compre, por exemplo, serviços de telefonia, de gás, de um local com preços lá em cima e também vendem drogas, né, com a rentabilidade que a gente sabe que existe no tráfico de drogas, enquanto políticos, né, aqui na frente das câmeras dizem que são favoráveis à política contra as drogas, né, Sakamoto? E assim, essa máquina vai se retroalimentando. Gente, a segurança é terrível, ninguém quer, por exemplo, ninguém quer ter o risco do celular roubado, ninguém quer ter o risco da casa assaltada e você ser morto. Nenhuma mulher quer ter o risco de andar na rua sozinha e saber que um homem pode ir lá e estuprá-la. Nenhum adolescente precisa também sentir o medo, na própria casa muitas vezes, né, que a maioria das vezes acontece em casa, de ter um familiar violentando a pessoa. Ninguém devia ter o risco também do medo de ter a comunidade invadida por policiais que vão atirar a esmo, sabe? A segurança pública do dia a dia é uma questão séria. E não entendam mal, tem gente da direita que faz o debate sério, tem gente da esquerda que faz o debate sério. Agora, tem gente da direita que apela para esse populismo violento, porque dá voto. Tem gente da esquerda que apela para botar, realmente, fala, não vamos por aí, vamos tomar cuidado. Não, algum nível de intensidade, de dureza vai ter que ser feito. Você não vai resolver o problema colocando flor em arma, mas ao mesmo tempo você não vai resolver o problema dando porrada e atirando a esmo e sendo injusto com quem? Com normalmente quem é a população mais pobre. Afinal de contas, alguém já viu, tirando a Carla Zambelli que andou armada pelos jardins, mas você não vê uma autoridade com arma em punho por bairro nobre de São Paulo. Né? Então, não é assim que acontecem as coisas. Tem uma proteção de um grupo e outro que se dane. Então, assim, você tem gente de ambos os lados que estão pensando e tentando resolver. E aí você tem discordâncias naturais que deveriam ser travadas no parlamento para criar um projeto decente. E tem outros grupos que não querem nem discutir a questão. Por quê? Porque conseguem manter as suas influências em cima disso.